Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos ter uma aula de revisão do conteúdo de bioquímica. A bioquímica, né? Bio significa vida, então a bioquímica vai ser a química da vida, né? E vai estudar de que os seres vivos são formados, né? Ou seja, os constituintes dos seres vivos, mas no nível pequenininho, que é no nível de átomo, de moléculas, né? E já vimos que os principais átomos, né, que vão formar o corpo dos seres vivos são esses seis aqui: nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, P é fósforo, né, e S de enxofre. Eles juntos vão formar cerca de 98% do corpo dos seres vivos. E eles, tanto esses quanto outros, eles podem estar isolados, né, geralmente na forma de íon, como esse aqui, que é o íon de sódio, né, com carga positiva, tem alguns que têm carga negativa, ou então eles se juntam, né, como aqui o oxigênio se juntou a dois átomos de hidrogênio para formar uma molécula, tá? Essa aqui é da água, mas a gente vai ter diversos tipos de moléculas no nosso corpo. E nós podemos dividir, né, esses componentes químicos que vão formar nossas células, vão formar o corpo, sejam eles íons ou sejam moléculas, nesses dois grupos aqui, que são os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos. Os inorgânicos são representados por esses dois grupos, que é água e sais minerais, nós já estudamos, né? E eles estão presentes no meio ambiente e também fazem parte do corpo dos seres vivos. E o outro grupo são os orgânicos, que ao contrário desses, eles são produzidos apenas por seres vivos, tá? Então, eles estão dentro do corpo dos seres vivos e às vezes estão no ambiente, mas quando foi liberado a partir da decomposição de seres vivos, mas naturalmente eles não existem, que são os carboidratos, nós já estudamos, e os lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, que nós iremos estudar nas próximas semanas. Nessa aula, nós vamos rever, então, o conteúdo que já foi aprendido sobre água e sobre sais minerais. A parte de carboidratos nós vimos semana passada, por isso eu não coloquei na aula, até para ela não ficar muito grande. Começando então pela água, né, que é a substância mais abundante nas nossas células, ou seja, a que tem maior quantidade, tá? Só que isso vai depender também de alguns fatores, né? Tanto em nível de célula quanto em nível do corpo todo, a quantidade de água vai depender, por exemplo, da idade, né? Então, por exemplo, um bebê, uma criança tem maior quantidade de água do que as pessoas mais velhas, tá? O mesmo vale para outras espécies, ou seja, um animal mais novo tem mais água que um animal da mesma espécie que é mais velho. Também depende do metabolismo. O metabolismo tem a ver com as reações químicas que ocorrem numa determinada parte do corpo, tá? Então, por exemplo, no corpo de nós seres humanos, um dos órgãos que tem mais água é o cérebro, porque ocorrem muitas reações químicas o tempo todo no cérebro, então ele tem cerca de 85% de água. E também vai depender da espécie, tá? Aqui eu coloquei uma espécie que tem bastante água, né? A gente dá pra ver só de olhar que tem muita água. Parece uma bexiga de água, que é a caravela, tem cerca de 98%, mas a gente vai ter espécies que essa quantidade é bem menor, né? Vai depender de várias coisas, de vários fatores. A água, ela tem muitas propriedades interessantes que inclusive podem cair no Enem, e essas propriedades vão depender da estrutura química da molécula de água. Como vocês já sabem, a fórmula da água, né, da molécula de água é H2O, o que significa que ela tem dois átomos de hidrogênio, né, 2, e um átomo de oxigênio. E algo bem interessante sobre isso é que do lado do oxigênio a gente vai ter uma carga negativa, e do lado dos átomos de hidrogênio teremos carga positiva. Isso tem a ver com a polaridade da água, né? Forma dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Por isso que a gente diz que a água é polar, pode dizer que é bipolar, né? Também porque são dois polos. E aqui, quando a gente tem várias moléculas de água juntas, devido isso de ter um lado negativo e outro lado positivo, vão se formar ligações que a gente chama de ligações de hidrogênio entre os átomos de hidrogênio de uma molécula e o átomo de oxigênio da molécula que está perto, das moléculas que estiverem perto, tá?
Isso é bem importante porque estabelece um tipo de ligação que não é tão forte quanto a ligação dentro da própria molécula, ou seja, entre o oxigênio e os átomos de hidrogênio, mas que é relativamente forte e vai ser importante para a gente compreender algumas propriedades da água. Eu vou apenas falar um pouco, né, sobre as propriedades da água de forma resumida, porque eu já expliquei bastante, né, na aula sobre águas. Uma das primeiras propriedades é solvente universal, né, que se refere à capacidade que a água tem de dissolver vários tipos de substâncias nela. Não é tudo, tá? Mas muitas coisas se dissolvem na água devido à polaridade, ou seja, o fato dela ter um lado negativo, né, e outro lado positivo. Isso favorece para que várias coisas consigam se dissolver na água. Isso também tem a ver com a propriedade de transporte de substâncias, né, já que a água ela serve para transportar substância tanto dentro da célula como dentro do corpo dos seres vivos que são multicelulares, ou seja, que tem várias células, tá? E também isso se deve a essa propriedade anterior, né, que é dissolvente universal, já que a água consegue dissolver inúmeras substâncias e devido ao fato dela ser líquida e conseguir escorrer bem, com isso ela consegue transportar, né, as substâncias ao longo do corpo ou mesmo dentro das células. Uma das propriedades mais interessantes da água é essa aqui, a de tensão superficial, tá? Que é um fenômeno que ocorre na superfície de líquidos, não é só da água, mas na água é bem interessante, né? Que é a capacidade de formar uma fina película. Vocês conseguem ver isso em algumas situações, tá? Que a água em cima tem uma películazinha. Isso ocorre pelo seguinte, ó. Como eu falei antes, cada bolinha dessa está representando uma molécula de água, não é um átomo, tá? E cada molécula de água, graças às ligações de hidrogênio, forma ligações moderadas, tá? Não é muito fraca, mas também não é muito forte, entre ela e as que estão do lado dela. Só que aqui na superfície da água não tem moléculas para cima, né? Porque já está na superfície. Então, por isso, ela só forma com as que estão do lado e embaixo. Aí isso faz com que nessa região aqui elas estejam mais, tipo, contraídas, formando essa películazinha, tá? Isso aqui é bem interessante de notar em algumas coisas que ocorrem no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, a gente só consegue quicar a pedra na água, né? Nem todo mundo faz isso, mas algumas pessoas conseguem, devido a essa tensão superficial. Outra coisa, a gotinha de água, que vocês veem que tem uma membraninha aqui por fora, dá pra ver. Então, só é possível formar gotas de águas porque elas têm essa propriedade de tensão superficial. Então, aqui na margem, elas estão mais contraídas, as moléculas de água. E esse aqui é o lagarto Jesus, né? Porque ele consegue correr em cima da água, né? Uma referência a Jesus, que conseguiu andar sobre as águas. Mas ele consegue correr porque ele corre numa velocidade alta e consegue vencer, né? E não quebrar a tensão superficial da água. Uma outra propriedade é a propriedade de capilaridade, tá? Que se refere à tendência que os líquidos, em especial a água, têm de subir em tubos finos ou capilares. Aqui a gente tem um experimento que mostra isso. Nesse tubo mais grosso, a gente vê qual seria a altura que a água ia chegar. Isso aqui é uma água com corante, tá? E aqui a gente vê que conforme os tubos vão ficando mais finos, a água vai subindo além da altura que ela normalmente chegaria, né? Se ela não tivesse essa propriedade de capilaridade, né? E essa propriedade se deve à tensão superficial, né? Então, a água vai se aderindo, consegue se aderir bem e subir cada vez mais alto conforme os tubos, né, sejam mais finos. E por fim, a última propriedade é de termorregulador, que se refere à dificuldade que a água tem tanto para ganhar quanto para perder calor, tá? Isso é uma vantagem para os seres vivos, porque é ruim para o ser vivo estar mudando constantemente de temperatura. Então, a água que tem dentro das células ajuda a manter a temperatura mais ou menos constante, já que ela tem dificuldade em ficar esquentando e esfriando, tá? Isso porque parte do calor que é usado para esquentar, digamos, a água, ele é usado para romper aquelas ligações de hidrogênio. Por isso que a água, quando comparada com outros líquidos, ela demora mais, tanto para esquentar quanto para esfriar. Quer ver, vocês pensem, por exemplo, quando a gente esquenta óleo na panela, ele esquenta muito mais rápido do que se fosse água, tá? Por quê? Porque a água tem realmente essa dificuldade em ganhar e em perder calor.
Vamos agora falar sobre sais minerais, né? Eles são substâncias inorgânicas, assim como a água, e são essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo, tá? Então, os sais minerais, ao contrário da água, existem uma quantidade pequena, né, no nosso corpo, mas mesmo assim precisa ter eles na quantidade certa, até porque se não houver, a gente vai ter algumas doenças, tá? Como as doenças relacionadas à falta de sais minerais, que são as carências, ou ao excesso de sais minerais, que também pode ser perigoso. E eles vão ser encontrados, né? A gente vai se alimentar deles quando a gente bebe água, tá? Tipo, água mineral tem bastante sais minerais, ou nos alimentos. Tanto nos alimentos de origem vegetal quanto de origem animal tem também sais minerais. Já no nosso corpo, eles vão estar presentes principalmente na forma iônica, que é na forma que, como eu mencionei antes, que tem cargas, tá? Especialmente dissolvidos na água do corpo. Então, a maior parte vai estar dissolvida na água do nosso corpo, seja fora das células, que a gente chama de extracelular, ou na água que está dentro das células, que é a parte intracelular. Mas também nós temos sais minerais formando esses cristais que vocês estão vendo aqui, que são cristais, por exemplo, de fosfato de cálcio, que é o que vai formar, né, boa parte dos nossos ossos. Só que também, às vezes, a gente, quando ingere muito sal, além do que é necessário, ele também pode formar alguns cristais, tipo esse, tá? Nos nossos rins. E aí forma pedras nos rins, né? Que são bem doloridas. Então, o excesso de sal, dos problemas que pode ocorrer a formação de cálculos renais, tá? E aqui a gente tem também que os sais, como o ferro, por exemplo, a gente também vai ver mais para frente que o iodo, ele pode estar associado a moléculas orgânicas. Nesse caso aqui, a hemoglobina, que é uma molécula bem importante porque é ela que leva o oxigênio ao longo do nosso corpo, tá? Então, essa molécula é bem importante, por isso que a falta de ferro causa anemia. Bem, gente, então, de acordo com a necessidade diária de cada um dos sais minerais, né, que nosso corpo precisa, a gente vai estudar alguns deles nos próximos slides, a gente classifica eles em dois grupos, que são os macrominerais, macro quer dizer, tipo, muito grande, tá? Então, são os que as necessidades diárias superam 100 miligramas, tá? 100 miligramas é tipo 1 grama dividido em 10, tá? Então, os que a gente precisa mais de 100 miligramas, a gente chama de macrominerais, que é o caso do cálcio, do fósforo, do sódio, do potássio, do cloro, do magnésio e do enxofre, né, por exemplo. E microminerais, né, são aqueles que a necessidade diária é inferior a 100 miligramas, ou seja, a gente precisa menos de 100 miligramas desses microminerais por dia, tá? Que é o caso do ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, selênio e do flúor. Bem, agora vamos falar dos macronutrientes. Aqui estão os principais, tá? As funções que desempenham e o que ocorre devido à falta, né? Que é a deficiência, a gente também pode chamar de carência, ou o excesso, né? Desses no nosso organismo. Começando pelo cálcio e fósforo, eu vou falar deles dois juntos porque eles têm importância em conjunto, que é a constituição de ossos e dentes. Como eu mostrei lá na frente, ele forma esses cristais que são de fosfato de cálcio, né? Ou seja, tem fósforo e cálcio, e que vai dar dureza para os nossos ossos e dentes, né? Justamente por isso a falta desses dois, né, principalmente do cálcio, vai causar debilidade óssea, né, osteoporose, por exemplo, entre outros problemas relacionados aos nossos ossos, né? O fósforo também pode causar dor, né, e fraqueza nos ossos. Agora, existem também diferenças, tá? O cálcio, por exemplo, também vai participar dos mecanismos de coagulação sanguínea e também da contração muscular, tá? E a falta dele vai causar palpitação. Enquanto que o fósforo, ele vai participar de algumas moléculas importantes do nosso corpo que nós vamos estudar nas próximas semanas, né? Como os ácidos nucleicos, tá? O ATP, que isso aqui provavelmente lá para o terceiro bimestre vocês vão ver, e os fosfolipídios que vocês já vão estudar na nossa próxima aula, tá? Agora eu vou falar um pouco do potássio junto com o sódio. Eles dois vão ter basicamente as mesmas funções, tá? No nosso corpo, por isso eu vou falar deles em conjunto.
devido ao fato deles participarem da bomba de sódio e potássio, né? Já está dizendo tudo, que é um mecanismo que ocorre nas nossas membranas e que nós vamos estudar detalhadamente mais para frente, tá? Por enquanto é importante vocês saberem que essa bomba de sódio e potássio, ela está relacionada, por exemplo, à propagação dos nossos impulsos nervosos, tá? E também à contração muscular. E também o potássio e o sódio, além de outros sais, eles têm muita relação com o equilíbrio hídrico no nosso corpo, tá? Principalmente esses dois, mas também outros. E a regulação da pressão sanguínea, que também está relacionada com esse equilíbrio de água, né? Hídrico se refere à água no nosso corpo. Justamente por isso, o excesso de sódio, tá? A gente dificilmente vai ter o excesso de potássio na alimentação, mas o excesso de sódio vai fazer com que a gente retenha mais água no corpo, o que pode causar, por exemplo, hipertensão arterial, tá? Além de doenças cardiovasculares, e também o excesso de sódio, como eu já mencionei antes, pode causar cálculos renais, né? E em relação ao potássio, é difícil a gente ter o excesso de potássio, por isso que eu coloquei aqui os problemas relacionados à falta, né? Que é a fraqueza constante, né? Fadiga, que é aquele cansaço que não passa, tipo sensação de falta de energia, e também câimbras musculares, que eu já falei com vocês, vão ocorrer principalmente durante a gravidez, por falta de potássio, tá? Também pode ser por falta de cálcio, já que o cálcio também tem a ver com a contração muscular, né? E também pode ser por falta de magnésio, que é um micronutriente. Vamos agora para o cloro, nosso último macronutriente, né? Ele está bem relacionado à manutenção do equilíbrio hídrico, isso junto com sódio e potássio, né? Esses três são importantes para essa função. Também serve na regulação do pH do corpo e faz parte do ácido estomacal, né? Que é o ácido que tem lá no nosso estômago e que é responsável pela digestão, principalmente de proteínas. Por isso que é importante a gente ingerir uma quantidade suficiente de cloro para produzir esse ácido. É muito difícil a gente ter falta de cloro na nossa alimentação, porque ele, juntamente com o sódio, são encontrados no sal de cozinha, né? Que é o Na, que é sódio, Cl. Então, é difícil a gente ter falta de cloro na nossa alimentação. Aí, aqui eu coloquei o problema do excesso de cloro, ou seja, seria também relacionado ao excesso de sal na nossa alimentação, que vai destruir a vitamina E, que nós vamos ver mais para frente, e também vai afetar a produção dos nossos hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4. Vamos agora falar sobre os micronutrientes, né, suas funções e deficiências, começando aqui pelo ferro. O ferro, como eu já falei para vocês, ele faz parte ele é componente da hemoglobina, faz parte da hemoglobina, que é essa proteína vermelhinha que tem nos nossos glóbulos vermelhos do sangue. E o ferro é justamente responsável por transportar o oxigênio no nosso corpo. E por isso a sua falta vai causar anemia, que a gente chama de ferropriva, né? Porque está relacionada à falta de ferro. O outro micronutriente é o cobre, que tem bastante relação com o ferro, tá? Esse cobre ele vai fazer parte de diversas enzimas do nosso corpo. As enzimas têm funções bem importantes que a gente vai estudar mais para frente. E entre essas enzimas, existem algumas que estão relacionadas ao ferro, né? Que vão tanto absorver esse ferro como utilizar ele para a produção da hemoglobina. Então, a falta de cobre também pode causar anemia, porque ela pode fazer com que o ferro não seja assimilado adequadamente, causando também fadiga, né? Que tem a ver com anemia. E entre outras funções, pode causar também a redução dos glóbulos brancos no nosso sangue. O zinco, assim como o cobre, né, faz parte e constitui diversas enzimas do nosso corpo e participa de muitas reações químicas, né, mais de 300, auxiliando, por exemplo, na cicatrização de feridas, no desenvolvimento fetal, na maturação sexual e produção de esperma, né, ou seja, tem relação com a fertilidade também, além da saúde do sistema imunológico. Em relação a essa questão da saúde imunológica, muitos médicos, por exemplo, recomendam o uso de zinco para pacientes que foram diagnosticados com Covid, né, antes da piora dos sintomas, né? Só que existem alguns médicos que têm esse receio de fazer mal, então não se sabe ao certo se ajuda ou não ainda, né? E a deficiência do zinco vai causar várias alterações, já que participa de tantas reações químicas assim, né? Especialmente aquelas ligadas ao sistema imunológico, imune, né? E à produção de hormônios. O selênio, né, ele se destaca, esse micronutriente se destaca pela sua função antioxidante,
que tem relação a prevenir o envelhecimento das células, né? Ele fortalece o sistema imunológico, né, assim como o zinco, e previne muitas doenças, né, como Alzheimer, o câncer, além de participar da síntese de hormônios e ter relação com a motilidade, né, a velocidade dos espermatozoides. Ele é encontrado em grandes quantidades na castanha do Pará, uma castanha do Pará por dia, né? A ingestão de uma castanha do Pará por dia é suficiente para as nossas necessidades de selênio. E a ausência, né, a falta de selênio na nossa alimentação pode causar disfunções da tireoide, né, problemas de tireoide, abortos recorrentes, né, aquelas mulheres que têm uma gravidez, aí perde o bebê, gravida novamente, às vezes perde de novo. Pode ser que seja por falta de selênio, mas pode ser por outros fatores também. Mas eu destaco aqui que o excesso de selênio também pode ser perigoso, tá? E pode causar intoxicação. Isso aconteceu, por exemplo, com um amigo do meu marido, que comeu bastante castanha, mais de uma, né? Comendo várias castanhas por dia. A gente pode ter essa intoxicação por selênio. Chegamos então ao nosso último micronutriente, o iodo, que é componente dos hormônios da tireoide, o T4, que tem 4 átomos de iodo, né, esses 4 verdinhos, e o T3, que tem 3 átomos de iodo. A falta, a deficiência de iodo na alimentação causa o cretinismo em crianças, isso às vezes cai em vestibular, tá? O cretinismo é um retardo mental, que é inclusive irreversível, né? Já que esses hormônios, eles têm relação, por exemplo, com a formação correta, né? A formação adequada dos tecidos cerebrais. Também pode causar anomalias congênitas, né? Ou seja, a criança já nasce com algum problema, alguma deficiência, além do bócio endêmico, que é esse problema aqui, que é o desenvolvimento exagerado, né, da glândula tireoide. E devido a esse problema aqui do bócio endêmico, é obrigatório a adição de iodo no sal de cozinha. Se vocês olharem na casa de vocês, vai ver que tem escrito assim, sal refinado e iodado, tá certo? Justamente devido à adição de iodo. Com isso, chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez vai ser diferente. Peço aos meus alunos que não precisam entrar na lista de presença, nem vai ter atividade, mas apenas que coloquem seu nome completo nos comentários desta videoaula e também a turma, para eu saber de que turma vocês são, tá bom? Boa semana para todos, fiquem com Deus e lembrando que semana que vem é a nossa avaliação. Tchau, tchau!